Para criar a nossa peça, eu estou utilizando fio duplo, grande maioria fio Bella. Peguei várias cores do fio Bella, tá? O fio Bella é o fio 100% algodão mercerizado, Tex 370. Teve uma cor aqui no fio Charme que tem o mesmo tex, a mesma composição. E aí eu utilizei 3 cores diferentes do neon da Círculo Produtos. Então eu peguei esse rosa, esse laranja e esse verde, tá? Então, assim, procurem fios com o tex próximo. Se vocês forem utilizar um fio mais fino, eu indicaria que vocês utilizem cabo duplo. Por exemplo, um fio Anne que vocês utilizem cabo duplo. O fio Cleia tem aquela versão bem fininha, eu utilizaria cabo duplo. Ou então já tem a nova versão que ele já vem, né, como se fosse Cleia duplo. Aí vocês podem utilizar um cabo só. Também podem utilizar o fio amigurumi, aí seria com cabo único. Se quiserem tentar com o fio barbante, também utilizando cabo único, porque o fio barbante ele já é com o tex um pouquinho mais grosso. E assim, tentar fazer uma peça bem colorida. Como eu estou utilizando o cabo duplo, os pontos vão ficar bem fechadinhos, então eu não vou forrar a minha peça. Se vocês sentirem necessidade de forrar, ou utilizem o cabo único, que ele fica ali os pontinhos mais abertos, o interessante daí é utilizar forro. Vou usar também uma agulha de crochê de 4,5 mm. Vamos precisar de fita métrica, tesoura, uma pequena para os arremates, e uma maiorzinha assim para nós trabalharmos ali a questão das franjas. Também é interessante vocês terem alguma basezinha como essa daqui, para a gente poder passar os fios e fazer a parte das franjas. Pessoal, essa peça é bem fácil de se criar, ela é bem nível iniciante. O que dá o tom da graça na peça realmente é essa mistura das cores, como se nós estivéssemos usando sobras e fios. Aqui nós vamos praticamente trabalhar as carreiras em pontos altos. Aqui a minha peça ela já está adiantada. Nós vamos trabalhar a peça sob medida. E aí percebam que sempre ao iniciar e finalizar as carreiras, eu fui utilizando a mesma cor, ó, para ela ficar com esse efeito, tá? Então sempre aqui, ó, no início e no fim da carreira ali, ó, eu sempre fui utilizando a mesma cor, tá? Do fio que tava terminando nessa carreira, ó, e começando na outra. Aqui também, ó, tá? Então, nós vamos trabalhando aqui essa sequência, eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como eu fiz. É inevitável quando nós trabalhamos com sobrinhas de fios aí, né, ou trocando, fazendo essa técnica aqui como se fosse sobrinhas e fios, que fiquem alguns arremates pra se fazer, tá? E aí fica a critério de vocês, se vocês querem finalizar ou não, ó, dá pra usar tanto desse lado quanto desse daqui. Outra dica que eu vou deixar pra vocês é que eu optei por utilizar cabo duplo. Eu fiz aqui uma amostrinha utilizando cabo único, mas por se tratar de uma frente única, que nós vamos estar ali esticando bastante a peça, ela tende a ceder, eu achei que criando com um cabo só não ia dar muita estrutura pra peça. E aqui mesmo usando uma agulha menor, os pontos ficam um pouco mais abertos, tá? Então, de repente, se vocês forem utilizar um cabo único, vai ter que forrar a peça. Já nesse caso aqui, ó, eu utilizei uma agulha aqui que deixou os pontos bem fechadinhos, eu não vejo necessidade de forrar a peça, que já deixa um pouco mais leve, um pouco menos quente a peça, certo? Então agora eu vou mostrar pra vocês aqui como que vocês vão trabalhar essa troca de cor entre as carreiras. De início, nós vamos então trabalhando essa troca de cores, a sequência. Aí o que nós vamos precisar? Com a ajuda da fita métrica, se a peça não for pra vocês, né, que vocês podem medir no corpo, basicamente nós vamos precisar da circunferência total do busto. E aí nós vamos reduzir de 20 a 30 centímetros. Essa redução vai ser a abertura na parte de trás, porque ela vai ser de amarrar. Então, reduzindo de 20 a 30 centímetros, facilita para que a peça não fique ali depois, conforme ela for cedendo, que ela acabe ficando muito larga, tá? Eu vou deixar aqui em torno de uns 30 centímetros de abertura na parte de trás, porque por mais que ela ceda, ela não vai ficar tão laceada depois. E aí também tem a questão da parte da altura da peça. Eu quero que a minha peça pegue ali acima do busto e que ela termine ali próximo à altura da cintura. Então, basicamente, essas duas medidas que vocês vão precisar. Aqui eu trabalhei 40 pontos por carreira, então a altura, trabalhando com cabo duplo, ficou aproximadamente 24 centímetros. E aí a largura da minha peça, ela deu quase 55 centímetros. Eu tenho 90 centímetros de busto e reduzi por volta de 30 centímetros para ficar aquele espaço na parte das costas.
E aí, outra dica que eu vou deixar pra vocês, olha só, como eu mesclei bem as cores, tá? Então, assim, eu usava uma cor mais clara, uma mais escura, tá? Sempre tentando diversificar. Trabalhei algumas partes aqui no tom preto. Os tons neons também eu fui fazendo bem espaçado entre um e o outro. Nós temos aqui o laranja neon, o verde neon e o rosa neon. Aí tem em torno de uns 3 tons do azul. Tem aqui também uns 3 tons do rosa, do laranja. Então eu fui pegando várias sobrinhas que eu tinha ali, ou até mesmo se vocês tiverem um novelo, uma grande quantidade, porque como eu vou trabalhar com cabo duplo, o interessante é que vocês tenham ali a quantidade suficiente para fazer, né, com cabo duplo. Não necessariamente que vocês têm que ter muito fio, porque nós vamos trabalhar aqui poucos pontos por carreira. Então vocês separem aí os fios que vocês têm. E essa questão assim, eu não sei combinar as cores, aqui não existe isso, vocês podem ir tranquilamente fazendo de forma intuitiva aí as cores. Só é interessante que vocês tentem, né, mesclar, que não fiquem cores muito próximas umas às outras. Dando um exemplo pra vocês, aqui ó, eu comecei na cor laranja, a minha peça. Depois trabalhei um pouquinho preto e daí voltei aqui ó no laranja. Então eu vou fazer aqui 43 correntinhas. Que daí essas 3 correntinhas ali são as 3 correntinhas iniciais que a gente vai pular para começar o nosso primeiro ponto. Então aqui eu já tenho, ó, 40 correntinhas, aí eu vou subir aqui mais 1, 2, 3. Vou dar a laçada, pulo a primeira, a segunda, na terceira correntinha eu vou começar a trabalhar pontos altos. Aí o que vocês têm que observar aqui? Nós vamos trabalhar então, no meu caso, 40 pontos por carreira. Então, aí nós vamos dividir. Eu vou fazer aqui por volta de uns 15 pontos na cor laranja. Aí eu trabalho aqui alguns pontos na cor preta e de volta na cor laranja. Então, aqui eu já fiz 3, 4, 5... 14, 15. Ó, então aqui eu trabalhei meus 15 pontinhos. Ó, ainda tem tudo isso aqui pra trabalhar, tá? Daí nós temos que finalizar a carreira no laranja e começar a próxima no laranja. Aí agora, como nós vamos trabalhar então com o fio na cor preta, eu vou cortar o fio, ó. Eu deixo um tanto aqui porque nós temos que ter um tanto pra a gente amarrar aqui, né, o fio preto. Aí, o que eu faço, ó, pra facilitar? Vou pegar aqui o fio preto, aí eu puxo aqui um tanto que eu quero trabalhar do fio preto. Deixa eu separar aqui ele. Aí, eu vou cortar aqui o fio preto. Ó, cortei o fio preto. Vou pegar as 2 pontinhas do fio preto e vou juntar eles aqui, ó. Nós vamos equiparar aqui as 2 pontas, ó. Então, eu peguei aqui as 2 pontinhas, vou deixar juntinho, ó. E daí, eu vou vindo aqui até o meio do cabinho que nós vamos trabalhar juntos, ó, tá? Então, esse meinho que ficou aqui, ó, depois que nós unimos as 2 pontas, eu vou pegar esse meio, ó. Vou vir aqui onde eu deixei os 2 cabinhos da cor laranja. Vou passar aqui, ó, por dentro um dos cabinhos laranja. Aí, pego as 2 pontinhas aqui, vou fazer um nó. Olha só. Aí, pra garantir que vai ficar bem preso, nós vamos mais uma vez fazer um nó aqui. Que fique bem em cima do nozinho ali, ó. Aí, a gente puxa bem. Eu deixo pra fazer os arremates por último, se vocês já quiserem cortar aqui, tá? É bem opcional. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui agora o fio preto. Ó. Pego de novo aqui as 2 pontinhas. E aí, eu vou fazendo assim, ó, pra ver se eles estão certinho aqui, ó, no final, ó. Aí, agora eu volto aqui, ó. Continuo trabalhando ponto baixo, ponto alto. De preferência, tente deixar o nozinho aqui, ó, na parte de trás da peça, que nós temos o certo e o avesso. Nessa peça aqui, eu deixei todos os arremates pra parte de trás. Essa aqui é como se fosse a parte da frente. Então, ó, ficou o nozinho ali atrás. Puxo aqui, ó, já a cor preta e começo a trabalhar. Aí, vamos ver aqui, ó, até onde que esse cabinho aqui que eu cortei no preto vai dar aqui em questão de pontos.
Aí eu vou trabalhando aqui, então, o fio na cor preta. Aí vamos olhando aqui, ó, se tem correntinhas ainda pra trabalhar depois na cor laranja, que a gente tem que deixar ali uma sobrinha. Olha só como, opa, como vai ficando, ó, tá? E o nozinho ficou ali atrás. Aí vem aqui, trabalho mais uma vez. Ó, aqui já tá começando a me mostrar que tá começando a acabar o fio na cor preta, ó, os dois cabinhos estão ali. Volto aqui na cor laranja, corto uma quantidade razoável, porque nós temos que finalizar e iniciar a próxima carreira, tá? Aí eu corto aqui, então, um tanto do fio laranja, encontro as duas pontinhas, olha só, vamos equiparar de novo, ó. Vamos deixar bem certinho ao meio aqui esse fio. Aí eu venho aqui, ó, bem no meio, onde nós dobramos. Pego um cabinho do fio preto, ó, passo aqui por dentro. Dá voltinha. E aí, vamos novamente fazer 2 nós, ó, bem preso. Que fique bem em cima um do outro ali, o nozinho. Depois, nós arrematamos isso aqui. Mais uma vez, eu pego aqui as duas pontinhas e vou trazendo o fio aqui, ó, pra gente trabalhar bem certinho o meio dele ali, ó. Volto aqui, então, deixa eu só refazer esse último pontinho aqui, ó, porque ficou um cabinho sobrando ali do laranja. Aí, venho aqui na próxima correntinha, faço ponto alto cuidando pra deixar o nozinho ali pra trás, ó, eu segurei então o nozinho pra ele ficar ali pra trás. E aí, vou trabalhando aqui, ó, em ponto alto até fechar a carreira. Sempre cuidem para trabalhar os dois cabos juntos, tá? Para não acabar ficando ali um cabo para trás. Ó, estamos chegando ao final da nossa carreira aqui. E aí, eu finalizei aqui a primeira carreira. Subo de 2 a 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto. E agora eu vou voltar trabalhando. Até que esteja acabando ali a cor laranja. Não tem uma quantidade certa de quantos pontos vocês vão trabalhar com cada cor, porque é pra ficar essa coisa, esse efeito mais desuniforme, tá? Não tem uma quantidade exata, então é pra ficar, tipo, bem bagunçado mesmo. Aqui o meu fio tá dobrando. Não tem problema, ó, por exemplo, aqui ele já tá chegando em cima da cor preta, tá? Então, pra vocês não terem que ficar cortando o fio, deixando sobra de fio aqui, aproveita até o máximo. Às vezes a gente acaba puxando um pouco mais ali do fio. Ó, daí aqui ele já tá me informando que tá acabando o fio. Aí vocês vão escolher uma próxima cor. Deixa eu ver aqui. Eu escolhi esse tom azulzinho aqui, ó, pra trabalhar na próxima cor, tá? Aí nós vamos então aqui separar uma quantidade do fio nessa cor. Corta o fio, pega as duas pontinhas, deixa de forma aqui, ó, que as duas pontinhas fiquem iguais. Aí a gente vem aqui, ó, bem no meio da dobra do fio, ó, tá bem aqui. Passa ali uma cor laranja por dentro, prendemos aqui, ó, com 2 nozinhos. Então, veja como é muito simples, muito fácil. Pega novamente aqui as duas pontinhas. Aí, vamos trazendo pra cá, ó. Volta pra cá, ó.
Aí vamos tentar dar um jeito, ó, de deixar o nozinho aqui pra trás, ó. Com a ajuda do dedo eu já coloco o nozinho aqui pra trás. Finaliza aqui o ponto alto, ó. Tá ficando todas as sobrinhas aqui pra trás. Aí eu vou trabalhando aqui até onde der o fio azul. De preferência que não acabe a carreira com ele. Nós vamos iniciar já com... finalizar e iniciar com outra cor. Ó, aqui ele já tá me mostrando que tá acabando. E aí, outra cor que eu trabalhei foi o rosa. Aí vocês vão pegar lá uma quantidade razoável, porque nós vamos finalizar aqui a carreira e iniciar a próxima com o rosa. Corta aqui o fio rosa. Vamos procurar aqui as duas pontinhas do rosa, tá aqui. E pega as duas pontinhas, deixa junto. E aí, vamos dobrando ao meio esse cordão aqui. Aqui ele fez um nozinho. Ó. Aí, a gente vem aqui no meio, pega um cabinho do azul, ó, passa no meio ali. Faz dois nozinhos aqui. Mais uma vez. Aí a gente coloca pra cá. Começa a trabalhar aqui, ó. Agora a gente vai finalizar a carreira na cor rosa, cuidando pra deixar o nozinho aqui pra trás. Ó. E vamos iniciar a carreira na cor rosa. Sempre cuidem, tá? Contem quantos pontos estão trabalhando por carreira, pra sempre ter a mesma quantidade de pontos. Aqui, ó, no finalzinho, a gente às vezes acaba esquecendo, ó, fica... aqui tem um pontinho mais um pra trabalhar, tá? Como eu trabalho sempre duas correntinhas só pra subir a próxima carreira, acaba que ele fica meio escondidinho aqui. Então, se você tem um pouco de dificuldade, de repente é interessante vocês trabalharem com 3 correntinhas sempre que for iniciar a próxima carreira, tá? Ó, então, tem mais um pontinho aqui. Deixa eu só achar aqui a correntinha. Ó, aí finalizei aqui a segunda carreira. Aí, de repente, se você for iniciante, conte quantos pontos tem aqui na segunda carreira, pra ver se tem a mesma quantidade da primeira. Sobe de 2 a 3 correntinhas e começa a trabalhar a terceira carreira. E aí, vai trabalhando até onde o fio rosa chegar ali no final dele. Ó, que ele já tá me mostrando que tá acabando o fio. Aí vocês podem aqui, ó, por exemplo, eu acabei cortando uma quantidade grande do rosa. Não tem problema. Vocês podem trazer ele até o meio aqui, ó, da carreira. E aí depois vocês podem pegar uma outra cor e já iniciar aqui, ó, até o fim da carreira e iniciar com a mesma cor. E aí vocês podem intercalando, tá? Uma carreira trabalha só com 2 cores, mas desde que ela seja o suficiente para finalizar e iniciar a próxima. Ou então bem no meio que vocês trabalham uma cor aleatória. E assim vocês vão trabalhando até chegar na medida que vocês precisam, que cubra toda a frente do busto e que sobra um pouquinho ali no início das costas de cada lado pra gente fazer a finalização na parte de trás. E aí vai ficar mais ou menos assim, ó,
as carreiras, como eu falei pra vocês, ó, sempre iniciando e finalizando as cores. Entre os meios, trabalhando uma corzinha ou outra. E assim eu fui fazendo, ó, até o final. Esse aqui é o avesso. Eu não vou arrematar. De repente, se um dia eu quiser usar ela virada ao contrário, eu vou deixar isso aqui como um charme, tá? Então, é bem opcional. E agora, nós vamos trabalhar, então, a finalização aqui, ó, na parte das costas. E agora, de acabamento final, eu vou fazer aqui uma carreira em ponto baixo de cada lado. E aí, eu vou fazer como se fosse uma casinha pra gente fazer a parte de amarração das costas, tá? Eu escolhi aqui esse tom azul pra fazer essa finalização, trabalhando também em cabo duplo, tá? Então, eu vou prender aqui, ó, o fio na agulha. Vou vir aqui desse lado, bem em cima aqui, ó, do primeiro pontinho aqui. E aí, eu vou prender o fio aqui, ó, com ponto baixíssimo. Subo uma correntinha aqui que vale o primeiro ponto. Esses fiozinhos que estão aqui, ó, eu vou já arrematando junto aqui conforme eu for trabalhando os pontos baixos, ó. É só trabalhando em cima aqui, ó, do ponto, ó. Fazendo uma carreirinha em ponto baixo por cima deles. Olha só, vai ficando assim. Então, eu vou trabalhar até o final aqui minha carreira. E aí, olhem só. Comecei aqui, já estou chegando aqui no final, ó. Tem aqui mais um pontinho e aqui tem o último. Finalizei a primeira carreira. Agora, eu vou fazer aqui uma correntinha que equivale ao primeiro ponto pra gente virar. Aí, agora eu viro aqui e vou voltar trabalhando da seguinte forma, ó. Então, essa correntinha ali já equivale ao primeiro ponto aqui, ó, da minha carreira. Fazer uma correntinha, pulo um ponto na base, no próximo trabalho um ponto baixo. Uma correntinha, no próximo um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um, na próxima um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um na base, no próximo um ponto baixo. Então, aonde vai ficar essa correntinha de separação é onde nós vamos passar o cordão de amarrar o nosso top, tá? Ó, pulo um no próximo ponto baixo, pulo um no próximo ponto baixo, até chegar aqui no final da carreira. Olha só, deu bem certinho aqui, correntinha, pulo um, no próximo faço o último ponto baixo aqui, ó, da carreira. Aí, aqui agora eu faço mais uma correntinha, ó, um ponto baixíssimo, corto o fio. Aí, depois nós arrematamos aqui na parte de trás. Aí, agora eu vou vir aqui, ó, desse lado, aqui eu tinha começado daqui pra cá, e aqui eu vou começar daqui pra cá. Aí, pego novamente o fio, vou prender aqui, vou trabalhar uma carreira em ponto baixo, depois volto trabalhando um ponto baixo, uma correntinha de separação pulando na base. Então, aqui eu já prendi o fio, trabalhando aqui em ponto baixo. Finalizei a carreira, agora faço uma correntinha aqui para voltar trabalhando, ó. Então, faço mais uma correntinha, pulo na base, ponto baixo, correntinha, pulo na base, no próximo ponto baixo, até o final da carreira. Agora, vamos ter que fazer um cordão bem comprido, que ele seja o suficiente para passar aqui na parte de trás e também que fique uma sobra pra gente poder amarrar. Aí, vocês podem fazer esse cordão de correntes, depois passar de cima para baixo, deixando para ficar o lacinho aqui na parte de baixo, a amarração. Ou vocês podem começar de baixo para cima, onde vai ficar aqui na parte de cima a amarração. Eu prefiro fazer aqui na parte de cima, porque a gente consegue ajustar melhor aqui na parte do busto, para que ele não fique caindo, tá? Como o top ele já é todo coloridão, eu resolvi então fazer aqui os acabamentos com um tom mais escuro. Então, eu finalizei aqui nessa cor azul escura. E agora, o cordão de amarrar eu vou fazer na cor preta, tá? Deixa eu afastar um pouquinho mais. Aqui, então, eu trabalhei por volta de 250 correntinhas. E aí, como eu falei pra vocês, eu vou começar aqui de baixo pra cima, tá?
Então, com a ajuda aqui, ó, da agulha de crochê mesmo, eu vou vir bem aqui, ó, dentro do primeiro espacinho que nós deixamos ali. Aí, passo o fio de dentro pra fora, sempre cuidando pra pegar, né, os dois fios juntos, ó. E aí, venho desse lado aqui, encontro onde está aqui o buraquinho, né, o espaço. Aí, pego essa ponta e passo pra cá também. Aí, agora, nós temos que deixar essas duas pontas aqui iguais. Deixei as duas pontas iguais. Agora eu pego essa ponta daqui. Eu não vou passar exatamente dentro de cada buraquinho que eu deixei, tá? Eu vou deixar um pouco mais espaçado. Então, eu vou pular agora aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Primeiro, segundo, no terceiro, eu vou passar novamente aqui o cabinho. Então, também é uma opção aí pra vocês, ó. Daí, passo o fio pra cá. Vou vir aqui desse lado, conto aqui, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro. Aqui no quarto, eu vou passar o fio. E assim vocês vão fazendo, ó, tá? Até chegar aqui na parte de cima. Então, vocês vão meio que fazendo como se fosse num formato de X as duas pontas, até chegar aqui. E agora, para dar um toque final, já que está super na moda, as franjas, vou deixar aqui uma dica de acabamento. Por exemplo, vocês vão verificar aqui, ó, qual que é a última cor que iniciou e finalizou a carreira. Então, foi nesse tom rosa, que é esse daqui. Aí, vocês podem pegar alguma coisa como base. Eu peguei isso aqui que tá com uns negocinho de tinta, ó. É uma tampinha de uma caixinha da prata fina, tá? Deixa eu ver quantos centímetros ela tem aqui, caso vocês queiram utilizar algo assim aproximado do que eu estou usando. Ela tem por volta de 12 centímetros de altura. Aí vocês vão pegar aqui, ó, o fio, prende aqui embaixo, ó, a pontinha, e passa por 10 vezes em volta, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, vem aqui com a ajuda da tesoura, corta a pontinha e corta aqui, ó, embaixo também o fio, ó. Ele vai ficar tipo a franjinha, certo? Aí, vocês vão deixar bem certinho aqui, ó, no meio, a franjinha. Com a ajuda da agulha, vão vir bem no meio aqui, ó, entre uma carreira e a outra. Ó, tá bem no meinho ali, certo? De fora pra dentro, vocês vão tentar puxar, ó, todos os cabinhos do fio junto. Vamos ver aqui se eu consigo puxar tudo. Qualquer coisa, vocês meio que, com a ajuda da agulha, ó, meio que abrem ali o ponto pra ficar mais fácil pra passar aqui, tá? Ó, a gente vai tentar puxar, ó, todos os cabinhos aqui pra fora. Ficou um cabinho ali. Daí, se vem de novo aqui, tenta deixar todos eles juntinhos. Deixa eu ver aqui. Tem que abrir. Deixa eu ver se ficou um cabinho aqui. Ó. Aí tenta deixar eles todos juntinhos, ó. Vem aqui novamente, bem no meio. Tenta puxar todos os fios juntos. Acho que agora vem. Vamos ver aqui. Puxei tudo, ó. Aí, você vem aqui e tenta achar o meinho, ó, pra puxar todos juntos. Deixa eu abrindo aqui, ó. Aqui. Ó, estão todos eles juntos. Daí, você vem aqui na pontinha. Tenta deixar as pontas meio que juntos também. Ó, tá vendo aqui? Com a ajuda do dedo, se pega agora o cabinho aqui, ó, puxa pra dentro aqui, ó, e pra fora. Ele vai ficar tipo assim, ó. Ele vai prender aqui na parte de fora, né? Ó, ele vai fazer tipo essa franjinha. Eu vou fazer por toda a volta do meu top, aqui na parte de trás também. E daí eu já volto pra nós fazermos a finalização.
finalizado todas as franjinhas com a ajuda de um pente que vocês não usam aí. Vocês podem vir aqui, ó, pentear para elas ficarem todas bem retinhas. Tenta deixar bem certinho, ó, a parte da frente com a parte de trás. Aí vem aqui, penteia novamente. Olha só. Deixar uma dica pra vocês, caso comece a ficar tudo frangidinho, porque conforme vocês forem lavando a peça, ele não vai ficar retinho essa franja, tá? Vai começar a frangir. Aí com a ajuda da chapinha, vocês conseguem deixar ela retinha de novo, só cuide pra não passar a chapinha, a prancha muito quente, ó. Vocês podem ver que aqui ela já tá meio que ficando franzidinho, tá? E aí agora, deixa eu deixar mais aqui assim, ó. Vamos tentar deixar, ó, todas as franjas do mesmo tamanho, né? Que ela fica ali, ó, com aquelas pontinhas, ó. Daí com uma ajuda de uma tesoura grande, que vocês cortem aí tecido, vocês vão vindo aqui, ó, na parte de baixo, verificando onde tá as pontinhas maior. E aí vão aparando aqui a franjinha. Se vocês quiserem deixar até a franja um pouquinho menor do que tá aqui, tá? Ó. Aí vai cortando aqui e aparando a franjinha, ó. E esse é o resultado final da nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não é inscrito aqui no canal, não deixa de se inscrever, ativem o sininho para sempre receberem as notificações das novidades. E caso vocês criem a versão de vocês, não deixe de me marcar lá nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!